Esqueça França, Itália, Roma ou Inglaterra. Sabia que o país europeu mais antigo fica no Cáucaso? Sabia que a Armênia é um dos países de mais rica história no mundo inteiro? Fica até o final do vídeo que você vai aprender muita coisa interessante. Sejam bem-vindos ao canal O Mundo numa Mochila. Aqui faço documentários sobre os países que já viajei. Se curtir esse vídeo, cara, não esqueça de checar os outros documentários do canal. Acredite, tem muita coisa interessante por aqui. Há um tempo atrás, uma amiga colombiana, a Lilo, se mudou para a Armênia e me convidou para visitá-la. Como em 2018 eu viajei para a Copa da Rússia, aproveitei que já estava pela região, resolvi visitá-la e ainda dar um pulo em outros países do Cáucaso, como Geórgia e Azerbaijão, países que ficarão para um outro vídeo. Para melhorar ainda mais, brasileiros não precisam de visto para viajar para a Armênia. Cara, por algum motivo mágico ou metafísico que eu não sei explicar, foi só eu pisar na Armênia que alguma coisa naquele país fez eu me apaixonar por ele. Não consigo descrever em palavras, mas foi realmente uma sensação muito boa. E olha, com o passar dos dias, tudo realmente se confirmou, porque a viagem à Armênia foi uma das viagens mais divertidas e felizes da minha vida. A Armênia é um país localizado na região do Cáucaso, no cruzamento entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Faz fronteira com a Turquia ao oeste, Geórgia ao norte, Azerbaijão ao leste e Irã ao sul. A capital do país, e também sua maior cidade, é Yerevan. A Armênia é conhecida por suas paisagens montanhosas, com seus mosteiros cinematográficos e sua rica herança cultural. Para muitos, a Armênia é considerada o país mais antigo da Europa devido à sua longa e contínua história que remonta a milhares de anos. Os armênios têm um profundo orgulho de sua rica herança histórica e cultural, que é vista como um testemunho de sua resiliência e capacidade de sobrevivência através dos séculos. A região onde hoje está a Armênia foi habitada desde a Idade de Bronze, com evidências arqueológicas que indicam a presença de civilizações avançadas já dessa época. O Reino da Armênia, estabelecido no século VI a.C., é um dos primeiros estados nacionais reconhecidos da história mundial. Além disso, eles foram o primeiro país a adotar o cristianismo como religião estatal em 305 d.C. Isso ocorreu sob a influência de Gregório, cujo principal santo da Igreja Armênia. A título de comparação, o Império Romano só foi adotar oficialmente o cristianismo como religião quase 100 anos depois, em 380 d.C., durante o reinado do imperador Teodósio I. E aí, cara, tá curtindo o vídeo? Pô, não esquece de deixar o like para dar aquela força aí, para ajudar também nosso engajamento. Se inscreve aí e ativa o sininho para você sempre receber notificações de vídeos novos. Vai por mim, vai vir muita coisa legal ainda. Se possível, vote nas enquetes de quais próximos documentários você quer assistir. A história da Armênia é marcada por uma série de conquistas e ocupações devido à sua localização estratégica, comprimida no meio de grandes impérios como o russo, o turco, o persa e o bizantino. O Reino da Armênia experimentou períodos de independência e vassalagem sob o domínio desses impérios e sempre dando um jeito de se manter. Durante a Idade Média, a Armênia enfrentou a invasão dos árabes, persas, mongóis e turco-otomanos, cada um deixando a sua marca na cultura e na demografia do país. Após a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram uma breve independência, porém foram incorporados à União Soviética em 1922, comendo pouco diabo amassou durante esse período. Vieram a se tornar independentes novamente só depois da dissolução da União Soviética em 1991. Porém, em questão de sofrimento, nada se compara ao que o Império Turco-Otomano fez com os armênios. No começo do século XX, o outrora poderoso Império Turco-Otomano era o grande homem doente da Europa e estava caminhando para seu esfacelamento. Havia uma grande população armênia no Império Turco-Otomano, que nunca conviveu muito bem com os turcos, dado que os armênios, conforme eu já expliquei, são cristãos e os turcos são muçulmanos. Vendo que o Império Turco-Otomano estava com os dias contados, os armênios notaram uma oportunidade e começaram a se mobilizar pela sua independência, porém não conseguiram. Depois disso, a relação com os turcos, que já não era boa, se tornou terrível. Com o fortalecimento do movimento dos jovens turcos, que fundou a Turquia moderna, houve início à política de turquificação do Império Turco-Otomano. Como os armênios eram uma pedra no sapato dos turcos há algum tempo, a coisa começou a ficar feia pro lado deles. Com o estouro da Primeira Guerra Mundial,
os armênios foram acusados de estarem conspirando e colaborando com os inimigos dos turcos. Quando todos os soldados de origem armênia do Império Turco-Otomano foram desarmados, ficou claro que algo muito ruim estava a caminho. De repente foi dado o sinal verde e todos os cristãos do Império começaram a ser massacrados. Toda e qualquer pessoa que fosse acusada de ajudar um armênio poderia ter problemas. O trabalho foi efetivamente genocídio, com tentativa de destruição da cultura armênia. Igrejas de milhares de anos foram destruídas e os armênios morriam de fome pelas ruas quando não eram assassinados. Mulheres viraram escravas sexuais e eram vendidas como quem vende gado. As que eram compradas eram tatuadas no rosto para demonstrar a quem pertenciam. O saldo é difícil de se mensurar, mas fala-se 1,5 milhão de mortos. A Turquia até hoje não reconhece esse genocídio e alega que os armênios morreram devido a hostilidades próprias da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário do Holocausto judeu de Hitler, o genocídio contra os armênios nunca teve o seu Nuremberg. Devido a isso, até hoje as fronteiras da Armênia com a Turquia são fechadas. Hoje a Armênia tem trabalhado para estabelecer uma economia estável e um governo democrático, ainda que enfrente desafios como o conflito com o Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh. Apesar dos desafios, a Armênia continua a preservar e a celebrar sua rica história e cultura, sendo um destino turístico popular para aqueles interessados em explorar suas igrejas antigas, mosteiros e belas paisagens naturais. E foi por isso que eu viajei para lá. E cara, dá uma força aí, segue a gente aí no Instagram, Um Mundo Numa Mochila, tem muita coisa legal por lá também, dá uma chegada lá. Assim que eu cheguei a Yerevan, a capital do país, a primeira coisa que me chamou a atenção é que a cidade é muito parecida com as cidades iranianas, os quais eu já tinha visitado. Yerevan é construída tendo como base uma pedra avermelhada que, segundo os armênios, é muito comum de ser encontrada pelo país. Os armênios são muito legais e virtualmente todo armênio jovem sabia falar inglês bem. Eles têm um nariz enorme e, pelo menos os homens, parecem ser todos iguais. Mas cara, muito iguais mesmo, mas muito iguais. Não é só que eles são parecidos, é que parece que todo armênio do país adota o mesmo corte de cabelo, o mesmo modo de se vestir e não usa barba. Então acaba que eles parecem um a cópia do outro. A Lila e a irmã tinham namorados armênios, e a gente ficava se perguntando como elas faziam para não confundir os namorados. Os armênios costumavam nos dizer que a Armênia é o único país onde você não precisa comprar água para beber. E é verdade. Mano, quase que em todas as esquinas os caras têm os bebedouros públicos jorrando uma água muito fresca e muito gelada. É muito bom. Além dos passeios, foi bacana também que vimos bastante jogos da Copa enquanto estávamos na Armênia. Eles colocaram um telão imenso no meio de uma das principais praças da cidade. Era engraçado porque os armênios, apesar de serem super gente boas e terem um nariz imenso, como já falei, eles são bem tímidos. Então eles assistiam o jogo quietos, meio como quem assiste novela. E cara, estávamos em um grupo de brasileiros. E bem, a gente assiste jogo daquele jeito, né? Ainda mais quando é jogo da Argentina. A gente assistiu a Argentina e a Islândia por lá, gritando feito um maluco pela Islândia. Quando a gente viu, tava a praça inteira observando a gente. Depois de um tempo, tava uma galera lá torcendo contra a Argentina com a gente. Vimos também o jogo do Brasil e Suíça em um bar alemão. É óbvio que chegamos bem mais cedo para assistir Alemanha e México. Foi engraçado. Quando a gente chega no bar, tava tocando o hino da Alemanha no jogo, e todos os alemães estavam em pé e com a mão no peito cantando o hino. Cara, eles são muito formais. Na hora do jogo, é óbvio que ficamos torcendo pelo México, gritando cada vez que eles chegavam perto do gol. Fizemos a maior bagunça com os armênios, puxávamos o Ola e comemoramos o gol e a vitória do México, como quem comemora uma conquista de Copa do Mundo. Os alemães do bar, obviamente, ficavam com a derrota, mas levaram nossa torcida na esportiva. No final ainda foram bater foto com a gente. Além disso, os armênios são famosos também pelos tapetes, e por isso visitamos um museu de tapetes armênios, onde mostravam como eles eram confeccionados manualmente. Cara, a gente vê o tapete, a gente acha bobeira, né? Não tem nem noção do trabalho que dá para confeccionar aquilo. A produção começa desde a realização do desenho até a confecção do tapete em si. Um trabalho paciente, onde cada dobrinha que a gente vê no tapete é um nó feito manualmente. O museu tinha algumas histórias interessantes, como a de um tapete que foi restaurado pelos russos usando os produtos químicos e não produtos naturais como os armênios usam. Olha a foto aí, cara. Claramente dá para perceber a diferença entre as tonalidades.
Contaram também a história de duas irmãs que foram separadas quando estavam em fugas durante o genocídio armênio. O pai pegou um tapete que era bem importante para a família, rasgou ao meio e deu metade para cada irmã para que elas refizessem o tapete quando se reencontrassem novamente. Felizmente e milagrosamente, elas se encontraram em Nova York e o tapete costurado se encontra exposto lá até hoje. Isso é um resumo das dezenas de histórias que nos contaram por lá. Os tapetes armênios se distinguem dos persas, já que os persas são muçulmanos e não podem fazer representações de animais e pessoas nos tapetes persas, enquanto os armênios não. Eles representam tudo isso nos seus tapetes armênios. No final do passeio, a gente foi pedir alguma coisa para comer. Cara, os caras não sabem brincar. Comer com eles é coisa de outro mundo. Eles nos trouxeram banquete. Era comida, 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 comida que não acabava mais. E quanto mais a gente comia, mais os caras traziam. Eu já estava suando frio com medo da conta. No final deu R$50 para cada um, já incluso bebidas não alcoólicas, sobremesa e os 10% com direito ao chefe ir na nossa mesa nos cumprimentar e perguntar se estava tudo bem. Cara, eu amo a Armênia. Fomos a diversos museus que, ao contrário da Ucrânia e de Bielorrússia, traziam várias informações em inglês, só o ouro. Inclusive, um dos museus de Erevan guarda o sapato mais velho já achado até hoje. Ele tem 6.000 anos de idade. Doido, né? Pelos museus, eu fiquei impressionado como os armênios são uma civilização milenar. A gente escuta falar pouco deles no Brasil. Eles têm mais de 3.000 anos de história e são muito orgulhosos de falar que sua capital, Yerevan, foi fundada 29 anos antes do que Roma. Como eles conseguem mensurar com tanta precisão a fundação de Roma e Yerevan, eu não sei. Mas sim, os armênios falam isso de 2 em 2 minutos, é engraçado. Eles também possuem uma língua própria e alfabeto próprio, que só existe por lá. Devido às diversas diásporas ocorridas durante a sua história, há mais armênios hoje fora da Armênia do que dentro. O país é isolado economicamente, já que, além de não possuir mais alguma saída para o mar, tem as fronteiras fechadas com a Turquia, por causa do genocídio armênio, e com o Azerbaijão, por causa das questões fronteiriças. Assim, a Armênia só tem relação com 2 dos 4 países os quais tem fronteiras. Dessa forma, a sua economia é fortemente ligada aos russos, que inclusive vetam qualquer acordo que a Armênia queira realizar com a União Europeia. Por último, também visitei uma escola de capoeira em Yerevan. Capoeira, bicho, brasileira, no meio do Cáucaso. Dá pra acreditar? Pelo Facebook, eu conheci o instrutor da escola, o Serguei. Ele me contou que ouviu falar da capoeira lá pelos idos do começo dos anos 90. Durante essa época, a Armênia estava em dificuldades devido ao colapso da União Soviética. A TV era um dos poucos meios de informação disponíveis. Por isso, assim como os outros professores de capoeira da Ucrânia e da Moldávia, também ficou da capoeira por meio do filme Only the Strong, que em português foi traduzido como Capoeira, Jogo Sangrento. Ele assistiu o filme em 1998. Mais uma vez, apesar do filme ter sido um fracasso de bilheteria, vê que ele contribuiu bastante para a divulgação da cultura de capoeira para campos bem longe do Brasil. 10 anos depois, ele conheceu pela Armênia um cara que tinha viajado ao Brasil e aprendido capoeira por aqui. Esse cara ensinou capoeira para ele. Depois, Serguei terminou por continuar treinando capoeira sozinho, assistindo vídeos no YouTube, lendo livros, fazendo downloads e coisas assim de forma autodidata. Mais e mais armênios começaram a saber de um cara que dava aulas de capoeira na Armênia e começaram a chegar para treinar com ele. Depois de um tempo, a própria Embaixada do Brasil, seguindo seus programas de divulgação da cultura brasileira, começou a contribuir com ele bancando a vida de instrutores para Yerevan para a realização de seminários e batizados. Doido, né? Depois de passar alguns dias em Yerevan, a gente resolveu fazer uma viagem de carro, uma road trip, até a Geórgia, país que faz fronteira com a Armênia. Cara, foi muito legal. A gente ficou o dia inteiro viajando, de Yerevan até Tbilisi, eu não sei falar o nome da capital da Geórgia, é difícil. E cara, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz na vida. Eu nunca vi tanta igreja linda, tanto mosteiro lindo, montanhas. Cara, foi muito legal. Eu vou te falar, viu? A Armênia foi muito bacana. A comida era muito boa, a galera era muito legal, tudo era muito barato. Vou te falar, eu vou ter que voltar lá um dia, porque foi uma das viagens mais legais que eu já fiz em toda a minha vida.